O gelato com textura de gelo, creme de leite caseiro, quando colocar leite, quando colocar água, o ponto certo da mistura na hora de tirar da sorveteira. Tá vendo? Esses são só alguns dos temas que eu separei aqui para responder, são perguntas com esses temas, perguntas que eu recebo de vocês aqui pelo YouTube, pelo Instagram, por e-mail. Esse é mais um episódio desse quadro que eu tiro dúvidas, né? Que eu respondo as perguntas e sobre os temas, as dúvidas frequentes sobre gelato italiano. Eu sou o Rafael Hellenbrosin, esse meu canal aqui, né? O intuito é trazer dicas, te ajudar a fazer gelato italiano com qualidade de gelateria italiana aí na sua casa. Transformar a cozinha da sua casa em uma verdadeira gelateria italiana, hein? Com toda a qualidade e sabor igual de uma gelateria. Gente, vamos lá, ó. Separei essas perguntas aqui, domingão, aproveitando que você quer aí melhorar os seus gelatos ou começar a fazer os gelatos, né? Aprender a fazer gelatos. E muito bacana. Essa semana eu falei com uma senhora e uma senhora falou para mim que essa senhora falou que o intuito dela, né, fazendo gelato, era para fazer para os netos. Gente, foi tão gostoso ouvir isso, porque isso me fez recordar a minha infância. Eu, meus primos, né, minha irmã e a gente, os nossos avós. Poxa vida, que gostoso que era isso. Como eu me lembro de histórias com os avós, né? As minhas avós preparavam as coisas para a gente comer, isso era muito gostoso. Já os meus avós, meu avô paterno, infelizmente eu não tive contato com ele enfim, quando eu nasci ele já não estava mais vivo, então eu não pude aproveitar os momentos de neto, né, com ele, mas com o meu avô paterno, com o meu avô materno, sim, eu consegui e me lembro também de momentos maravilhosos, muito bacana, nossa, dele falando, não, vai lá comer um lanchinho, depois eu pago, a gente ia na lanchonete, a hora que ele voltava para ver, a conta tava lá em cima, porque a gente pegava tudo que tinha direito, e ele falava, não, vai lá, vai tomar um sorvetinho lá, né? Naquela época, lanchonete tem o sorvete de palito, né? Com embalagem. A gente pegava o sorvete de palito e pegava meu salgadinho, refrigerante, misto quente. Nossa, que delícia, gente. Tá vendo? Eu acho que isso é uma das coisas mais gostosas que eu sinto fazendo isso, tendo o canal de gelato, compartilhando aqui dicas sobre o que fazer em tal receita, qual ingrediente, mas o grande foco, né, não é o gelato em si, o ingrediente, mas o prazer que todo esse movimento vai trazer. E olha, uma das partes é essa, imagina que delícia para um avô ou uma avó, né, poder preparar gelato, para os netos. Isso é rico demais, é muito gostoso, isso é uma delícia, sabe? Eu acho que assim, eu tenho tanto esse prazer quando eu recebo amigos aqui em casa, quando as pessoas experimentam o meu gelato e falam, como assim você faz em casa isso? Gente, é gostoso demais, então eu quis contar isso daqui porque eu acho que o grande intuito, né, além do sabor delicioso, mas assim, esses momentos que o ponto crucial aqui é o gelato italiano, né? O gelato proporciona esses momentos. Muito bom, muito gostoso. Mas tá aí, essa foi a história, foi muito legal acontecer isso durante essa semana, eu fiquei realmente muito feliz por isso, sabe? O motivo daquela avó querendo dicas, né? Aprender a preparar o gelato italiano, porque ela queria fazer para os netinhos dela. Eu achei maravilhoso isso. Uma delícia, olha, é mais uma daquelas histórias que eu falo, como vale a pena estar aqui me
me expor aqui, né? Dar minha cara à tapa. Enfim, é gostoso e muito valioso isso, sabe? Muito valioso. Vamos lá, como eu falei, vamos para as perguntas aqui que eu separei. Domingão, né? Final da tarde, aqui na Itália, gente, tá passando não, já passou o calor. Setembrão tá aí, chuva, esfriando. Ainda tô aqui de camiseta, mas eu acho que no próximo vídeo, né, terça-feira, depois de amanhã, eu já vou, acho que tá de moletom aqui, porque o tempo que eu não gosto tá chegando. Vamos lá. Como saber o ponto certo das misturas na sorveteira? Veja bem, ponto certo, é muito difícil falar assim o ponto certo, né? Porque quando a gente está falando de fazer o gelato italiano em casa, é um pouco diferente de falar, poxa, eu estou fazendo gelato italiano, eu estou falando para um gelatiere que tem a gelateria, tem a produtora italiana para fazer gelato, que é mais ou menos ali das marcas, das indústrias, elas vão dar mais ou menos a mesma consistência ao sair da máquina, né? Agora, quando a gente fala em fazer com máquina caseira, com produtoras do sorvete tradicional, que elas não têm uma potência igual as máquinas italianas têm. Então, assim, sendo caseiras ou semi-profissionais, nem sempre o gelato sai igual para todas elas, tá? Por exemplo, a minha sorveteira aqui, eu gosto muito dela porque a maioria das receitas, e nisso eu vou falar o porquê também já, que é um outro ponto que não tem um ponto ideal, vamos falar assim, mas esse tipo, a minha marca de sorveteira, ela dá um ponto já magnífico de gelato, que a maioria das outras sorveteiras não dão. Geralmente a consistência do gelato, quando a sorveteira atinge já o máximo dela, e muitas vezes a sorveteira desliga, né? Porque ela fala, não, o sistema é feito para identificar que ela já trabalhou demais, ela já aqueceu demais, pum, desligou para não queimar o motor dela, certo? Só que muitas vezes isso acontece depois que o gelato está ali batendo já 40 minutos, 50 minutos, às vezes 1 hora, ela chega numa consistência máxima dela que ainda assim é um pouco, faltando um pouco de congelamento ainda. Tá vendo? Então tem diferença de sorveteira para sorveteira. Vou fazer um outro exemplo aqui. Se a gente pegar... Isso tudo eu estou falando de sorveteira, esses exemplos que eu citei agora são sorveteiras iguais à minha, que tem o compressor acoplado nela, né? Ela vem com um compressor. Ela gera o frio ali no momento. Outros tipos de sorveteiras, a gente coloca a cuba no congelador, então tem aquele líquido, né? Aquele gel ali dentro, a gente não vê, mas tem aquele gel, congela aquilo, e aí quando você põe a mistura do gelato e o motorzinho roda as pás, girando a massa do gelato, né, girando a mistura, vai fazendo com que o gelato vai batendo na parede, onde tem aquele frio que é gerado pelo líquido que congelou, né, pelo gel congelado ali, e vai transferindo esse frio para o gelato e ele vai congelando, ok? Para a mistura, e a mistura vai congelando. Esse tipo de sorveteira, muitas vezes ele congela até mais rápido do que uma sorveteira com compressor. A maioria das sorveteiras com compressor demora um pouquinho mais do que essa sorveteira sem compressor. É por causa disso, tá? Porque tem ali esse gel congelado. Então ela dá uma consistência ali já, um bom ponto para ser tirado e até para ser consumido na hora.
tá? Agora, as sorveteiras com compressor, pouquíssimas conseguem já dar um gelato bem estruturado. A maioria delas não, tá? E isso eu não estou falando só as sorveteiras que tem aí no Brasil, tá? Eu vejo, eu tenho bastante aluno de Portugal, então as sorveteiras que tem lá, as sorveteiras que tem aqui na Itália, sorveteiras caseiras sempre, hein? Estou me referindo a sorveteiras caseiras. Elas são sorveteiras que demoram mais para congelar e muitas vezes elas chegam no limite delas e ainda está precisando de um pouco mais de estrutura ali. Ela já tem uma estrutura, está montado, mas ainda está um pouco mole. E aí precisa tirar e colocar no congelador para dar a última estabilizada, ok? É claro que essa coisa de estabilizar, a minha também. Eu também preciso tirar e colocar no congelador para dar uma última estabilizada. Só que ficaria menos tempo, porque ela já está mais congelada saindo da minha aqui. Que infelizmente não tem, pelo menos por enquanto. Hoje é domingo, não lembro se hoje é 16 ou 17 de setembro e pelo menos até agora não tem esse tipo de sorveteira aí no Brasil, mas tem outras que funcionam também. A única coisa é isso, não tem como eu falar para você, poxa, qual o ponto certo? Olha, percebeu que ela já está, que a mistura já está estruturada, né? Já virou gelato, está estruturado, é o momento de você tirar e levar para o congelador, ok? Não deixa muito, se a sua sorveteira tem o poder, né? E continua congelando e ele já está bem estruturado, não deixa muito, porque aí o efeito é o contrário. Ele vai congelar demais e vai dificultar a sua vida na hora de tirar o gelato dele, tá bom? Dele não, dela, né? Dele que eu quis dizer, do bowl, da cuba ali dentro. Então, poxa, se você perceber que está congelado, tira no ponto e põe no congelador, né? Se você não vai servir ali na hora e consumir na hora, enfim, põe no congelador ali para você armazenar, enfim, consumir depois, tá bom? Então não dá aqui para eu falar, poxa, o ponto certo é X, depende. E o outro ponto também que depende é o tipo de receita, né? Eu sempre falo aqui, em tudo quanto é vídeo cabe esse argumento. Balanceamento de gelato, receita, alteração de ingrediente, mas também o ponto da mistura ali na sorveteira, que é o quê? Os tipos de ingredientes que compõem essa receita. Tem ingredientes que vão montar melhor, vão estruturar mais rápido, outros nem tanto, outros vão secar mais. Tudo isso envolve também, para eu não poder dar uma resposta exata aqui, porque não existe essa resposta exata, tá? É diferente de um outro mundo, né? Se a gente para de falar do gelato italiano, que é o gelato artesanal, e fala do gelato, de um sorvete tradicional, um sorvete industrial, de potes, que tem outro tipo de balanceamento, outros ingredientes, outras composições para atingir aquela estrutura. Aí é outra história, né? Mas aqui não é o foco, o foco, esse canal, é a minha paixão, é o gelato italiano, é o gelato artesanal de gelateria. Então, falando disso, não tem como a gente precisar um ponto certo de tirar da sorveteira, ok? É muito no feeling, é muito na questão de você, na prática, e aí produzindo, fazendo os gelatos, você vai começar a perceber qual sabor fica mais rápido, fica pronto mais rápido, qual demora mais, quantidade, às vezes você coloca um pouquinho a mais, demora mais para fazer, você coloca um pouco menos, ele vai ficar pronto mais rápido, tá bom? Só que se você colocar muito menos, pode ser que ele congele demais e fique tudo atacado ali fique tudo junto ali, ele congele tudo na pá, depois você não consegue tirar. É tudo manha que você vai pegar fazendo na prática aí, tá bom? Praticando, isso é importante.
Ok, depois, fazer um gelato cremoso, gostoso, sem excesso de gordura. Joia! Aqui entra, são pontos diferentes aqui. São pontos diferentes aqui também. Por quê? Sem excesso de gordura. Se a gente for considerar, um gelato italiano base creme, que é o quê? Leite, creme de leite, os açúcares, enfim, ovo, um chocolate, frutas secas. Esses ingredientes possuem gordura, então vai ser um gelato com gordura, vai ter gordura ali nessa receita. Só que se a gente for comparar esse tipo de gelato, esse tipo de receita, com também o sorvete tradicional, ele tem menos gordura. O gelato tem menos gordura. Se a gente for comparar com o gelato ice cream, o gelato americano, tem menos gordura também. Apesar de, e eu falo muito nisso, a diferença de sorvete e gelato, quais são as diferenças? Por que gelato italiano é diferente de sorvete tradicional? Porque existem essas diferenças, tá? De balanceamento, de receita, de quantidades. Existem diferenças. Por exemplo, só para eu trazer um pouco mais de dados aqui. Um sorvete tradicional, desses, o estilo americano de sorvete, a quantidade de gordura pode subir ali, pode chegar a 30%. Num dos mais mais excessos, tá? Tem muita receitinha na internet de, vem aqui, eu vou te ensinar uma receita em 60 segundos, que é assim, e que fala que é gelato italiano e não é gelato italiano. Porque é muito mais preocupação com estrutura, com maciez, do que com sabor e também característica estrutural do gelato italiano. Então, existem também diferenças. Existe até um ponto desse negócio do sorvete que é assim, até uma certa quantidade de gordura é o tradicional, quando tem um pouco mais de gordura chamado de premium, ou seja, um gelato que é visto como mais qualidade, trazendo mais gordura, só que nem é levado em consideração a qualidade da gordura que está ali dentro. Às vezes você acha que tá tomando um tipo de sorvete ali bom, você não faz ideia que tipo de gordura que está ali dentro. Então muda muito. Quando a gente fala do gelato, já tem uma gordura, em média ali um 8% de gordura. Então já é uma quantidade bem mais baixa do que a maioria dos sorvetes tradicionais que a gente conhece. De supermercado, daquele soft então de McDonald's e afins, é uma quantidade menor. Agora, o outro ponto que eu queria falar é que, mesmo se tratando de gelato italiano, existem também receitas sem gordura, tá? Dá para fazer uma receita, por exemplo, um gelato de fruta base água, não tem gordura nenhuma. A não ser que eu decida fazer um gelato de coco, um gelato de abacate, mesmo base água, dá para fazer. Mas essas frutas têm a gordura delas, ok, tá tudo bem. Mas assim, dá para fazer até zero gordura, ok? Então, dá para fazer um gelato mesmo com uma quantidade de gordura, mesmo o gelato tradicional, ele não tem ali um excesso de gordura, tem em torno de 8%, tá? Se tratando dos sorvetes, você não vai nem perceber, sabe? Eu não gosto muito, às vezes experimentando, eu saio muito para experimentar, principalmente quando eu conheço gelateria nova, eu vejo os sabores mais assim, mas assim, por exemplo, um gelato de mascarpone, eu não sou muito fã também, por exemplo, manteiga, eu não gosto de manteiga aqui em casa, eu não uso, minha esposa gosta, a Fer gosta de, pão com manteiga derretido, eu nunca gostei, desde criança, bolachinha de manteiga,
porque, cara, é excesso de gordura e aí eu fico com a boca com a sensação ruim. Então, eu não gosto. E o gelato, ele não dá essa sensação. Não é para dar essa sensação. O gelato, quando te dá essa sensação, ele já não é... Ele foge um pouco da característica do gelato italiano. Eu fiz aqui um gelato de parmesão, outro dia, parmesão e figo da Índia, exato. Base de parmesão e uma variegatura de figo da Índia, ficou lindo, maravilhoso. Eu fiz a degustação na minha série aqui, né, de 365 degustações. Não lembro que número que era, se era número 38, 37 do episódio. Meu, eu exagerei ali no queijo, no parmesão. Tava assim, excesso, tanto foi um gelato que eu não consegui tomar até o final. Eu não consegui terminar o episódio tomando, porque encheu, sabe quando você não aguenta mais colocar na boca ali o gelato, porque, é claro, eu não tô falando de um gelato tradicional que a gente toma 1 quilo e adora, né? Um pistache, avelã, creme, chocolate. Não, eu tô falando de um gelato de parmesão, é outra história, é para acompanhar alguma coisa, sei lá, uma bolachinha, uma coisa bem diferente, tá? Claro que não era para tomar uma taça aqui, mas dá essa sensação. Tô falando de um gelato gastronômico, é uma tipologia de gelato que se você for sei lá, em 10 gelaterias, uma vai ter, a cada 30 sabores vai ter um sabor de gelato gastronômico. Por quê? Porque ninguém quer mesmo. O cara não vai fazer lá porque não vende, entendeu? Então, o gelato italiano ele já não traz assim uma gordura excessiva a ponto de... Até porque excesso de gordura, ele inibe os sabores dos ingredientes. Então, o gelato italiano não é só estrutura, é sabor também, tá bom? Pode ficar aqui sem preocupações, porque o gelato italiano ele tem uma combinação ali de quantidade de ingredientes própria, justamente para você aproveitar o máximo possível, tá? De estrutura e de sabor. Uma outra coisa aqui que eu ia falar também, porque eu entrei no sabor eu falei, gelato de fruta, base água, sem gordura nenhuma, zero gordura, abacate e coco, que a própria fruta traz um pouco de gordura. E também, lembrei, dá para fazer um gelato, por exemplo, um gelato vegano, né? Uma base água com fruta seca ou fruto seco. Nozes, amêndoa, fica bom também. Vai ter o quê? Vai ter só a gordura desse ingrediente, tá bom? Do fruto seco. Muito bom também, muito gostoso. O de chocolate, tem a gordura do cacau. E dá para fazer com base água, que por sinal é considerado o verdadeiro gelato italiano de chocolate, é a base de cacau, base água, tá? Ok, vamos lá. Depois de falar de gordura, por que meu gelato fica com textura de gelo depois que vai para o congelador? Vamos lá, quais são os pontos, né, que podem resultar nesse problema, né? Gelato com textura de gelo é problema. O gelato italiano tem que ter a cremosidade, né? Sem excesso, mas tem que ser cremoso, tem que ser gostoso, enfim, liso na boca, né? Um derretimento padrão. Agora, o que pode acontecer aqui é o seguinte: primeira coisa, congelamento demorado. O gelato, quando a gente coloca, se a gente não tem sorveteira e vai colocar o gelato no congelador, a mistura, né? A mistura no congelador, ele vai levar mais tempo para congelar do que congelaria numa sorveteira, tá?
Muito bem. O que a gente precisa durante esse congelamento? Pegar esse pote e quebrar os cristais de gelo, ou seja, com uma batedeira, com um fouet, misturar bem ali para você quebrar esses cristais de gelo. Porque com o congelamento estático, que a gente chama, né, parado, você pega, ó, inclusive eu tô com um negócio aqui, dá para eu até fazer. Imagina, eu coloquei aqui um monte lá, uma mistura, coloquei aqui, coloquei no meu congelador e deixo lá congelando. Meu, é claro, tá tudo parado, ele vai virar um bloco único de gelo. Vão formando os cristais de gelo, eles vão se agrupando ali, formam um bloco de gelo inteiro. Então a gente precisa pegar ali e dar uma misturada. Ok? Mais ou menos a cada 1 hora você pegar e misturar. Se você falar, pô, Rafa, mas eu fiz o gelato, eu preparei ali a receita, sei lá, 8 horas da noite. Eu não vou passar madrugada a cada 1 hora pegando ali e batendo o gelato. Ele vai ficar a noite inteira no congelador, ok. Aí, você, na manhã seguinte, você pode já, primeira coisa, congelar em potes menores, ou pegar mesmo num pote maior, corta esse bloco de gelo, né, com uma faca mesmo, você corta em pequenos pedaços e coloca num processador para você triturar e dar ali uma boa quebrada nos cristais de gelo. Você vai diminuir. Porque isso acontece, repito, porque a mistura está ali parada. Então não tem incorporação de ar, o congelamento, aquilo que eu falei, né? Criam grandes cristais de gelo e aí você percebe na boca, tá? Tem que usar algum método para você quebrar isso. Quando é um gelato que tem leite, que tem creme de leite, a tendência é diminuir. Se for um gelato base água, tem mais gelo ainda, né? Tem mais água na mistura. Mais parte líquida do que parte sólida. A tendência é ter mais cristais de gelo, você sente mais. Então precisa fazer isso para diminuir o máximo possível, tá? Que mais que pode acontecer? Erro na receita. Muitas vezes está acontecendo isso porque a receita tem um excesso de água ali e, claro, água vira gelo, né? A água no congelador vira gelo. Por mais que tenha em outros vídeos eu explico bastante sobre isso, quando a gente coloca o açúcar, né? Por que o gelato fica congelado, ou melhor, explicar mais claro aqui, por que o gelato fica no congelador e a gente consegue pegar e ele ainda está macio? Porque ali tem a água, tem a parte sólida e uma dessa parte sólida é o açúcar, que faz com que não congele tanto. Ele está congelado, está estruturado, mas não está um bloco de gelo. Porque tem um açúcar ali para ajudar, ok? Que mais aqui? Falando da textura do gelo, que mais que pode dar o erro que eu falei, né? De balanceamento, o erro de receita com problema ali na quantidade dos ingredientes. E também um outro fator que acontece muito é gelato velho, tá? Gelato velho, o que eu quero falar, o que eu quero dizer de gelato velho? O gelato foi preparado, você fez lá o gelato hoje, pô, aí ele fica no congelador de casa, né? Passa lá, o coitado fica lá uma semana, você escolheu fruta, né? Uma delícia, fresquinha, sei lá, o abacaxi doce, aquele perfume maravilhoso, e você comprou fresco para fazer um gelato fresco, por algum motivo você deixou ele 15 dias no congelador. O que acontece? Esse pote ali, né, com o gelato, o congelador sofre ali variações de temperatura. Então, por mais que você olhe e fale, poxa, está congelado, a massa do gelato ali, ela está congelada, mas ela não está 100% congelada. Depende muito da temperatura que está
depende muito da receita que foi feita, para estar em qual temperatura. Tudo isso tem a ver com açúcar, com os ingredientes. Só que esse gelato que está ali, como eu falei, ele não está completamente congelado. Tem parte... Por que ele está macio? Tem parte dele que não está congelado. Tem água ali ainda. Uma pequena quantidade, mas tem. Então, ela dá uma descongelada, recongela. Dá uma descongelada, recongela. E isso acontece o quê? Ao invés de recongelar com cristais fininhos, né, micro cristais de gelo, eles se formam cristais um pouco maiores, eles se agrupam ali, aí começa a dar essa sensação, mas é porque, pô, você tira o potinho, pega um pouco, derreteu. Ah, ninguém mais quer aí, ninguém mais quer gelato, vou guardar, hein? Guardei lá, beleza. Já sofreu um pouco. Ele tá ali, aquilo que derreteu quando estava aqui fora, vai começar a congelar já um pouquinho diferente. Aí amanhã, puta, tô com vontade de tomar um gelato, vamos pegar aí, vamos, eu também tô. Põe aqui, qual que você quer? Esse? Você quer ou não quer, não? Aí beleza, descongelou, volta lá pro congelador. Então esse tipo de situação faz também com que ele vai criando ali cristais de gelo que depois você sente, né? Fica com a textura de cristal de gelo, tá? São os tipos de situações que acontecem. Inclusive isso, gente, ó, mesmo eu falando aqui, eu gosto sempre de comparar, né? Eu falo, pô, gelato, você tem que aprender a fazer gelato em casa. Se você quer aprender a fazer gelato na sua casa, aprenda a fazer gelato igual de gelateria italiana, né? Não adianta alguém inventar, eu vou te ensinar a fazer um gelato aqui que eu inventei, é de outro mundo. Então não é gelato, põe um outro nome. O gelato é igual de gelateria. Por isso que eu gosto de trazer a comparação. Eu estou falando aqui para você fazer na sua casa. Mas a comparação é que esse tipo de situação acontece até em gelateria. Porque a gelateria, muitas vezes, os caras não têm sorte, às vezes. Imagina que chove, ou mesmo no inverno, né? Que nem aqui na Itália, agora a gente está no final de setembro. Pô, faltando aí 15, 10 dias para acabar o mês de setembro, já tá frio aqui. Então toda a produção de gelato, às vezes você acha de um dia para o outro, hoje está nublado. Não tá mais o solzinho de final de verão. Cara, o gelato que foi produzido, ele não vai vender tudo no dia. Às vezes fica ali uma semana. E aí você vai lá tomar, se você tiver um pouquinho mais atento, se você está acostumado a tomar gelato, você vai perceber que já tem um pouco de diferença. É que uma gelateria, eles têm mais equipamentos, né? Então, por exemplo, a gelateria, ele tem lá o congelador de estoque, então ele não vai colocar toda a quantidade no balcão de vendas. Por quê? Porque se não vender, ele não vai atingir aquele produto. Ele coloca só 3 quilos ali. Os outros 5 quilos que ele preparou, ele pode deixar armazenado lá atrás. Que não vai ter esse perigo de variação de temperatura, oxidação e tudo mais que acontece no gelato, tá bom? Então ele consegue prevenir, ele tem estrutura, equipamento para isso. Agora em casa, é claro, poxa, eu fiz 1 quilo aqui, eu fiz 1 quilo de tal sabor, mais 1 quilo de outro sabor. Eu vou congelar aquilo, a hora que tirar aqui para minha família eu vou tirar e depois eu volto para o congelador se a gente não consumir tudo e assim por diante. Vai acontecendo isso, tá? A outra opção é você separar em potes menores, imitar a gelateria, porque assim você descongela somente aquilo que vai ser consumido, tá bom? Eu tenho aqui uma pequena quantidade. É claro que não nesse pote, né? Isso aqui é um pote de vidro que eu não tenho tampa, a não ser se você tiver aquela tampa de... É tipo um plástico, né? Que a gente puxa aqui, ó, e trava, vai bem também, viu? Aí tudo bem. O vidro, ele derrete o gelato mais rápido, mas você colocando ele no congelador, tá tudo certo. Ok, vamos lá. Depois da textura,
Como saber quando o leite... Desculpa, vamos lá. Como saber quando colocar leite e quando colocar água no balanceamento do gelato? Aqui, ó, é uma coisa mais técnica, né? Para quem já tá assim, fugindo de procurar receita na internet e querendo criar a própria receita. O que é isso? Aprender a fazer balanceamento, aprender a criar receita. Por que que vai isso? Por que que vai aquilo? Agora, aqui é muito fácil falar sobre isso. Quando colocar água, quando colocar leite. Basicamente, o que que eu quero, né? Que receita que eu quero? Poxa, eu estou fazendo uma receita base creme. É uma receita que eu vou trazer creme de leite, é uma receita que eu vou trazer leite em pó, é uma receita que eu vou trazer ovo. Ok, por que que eu vou colocar água? Eu coloco leite. Tá tudo bem. Ok? Se eu tenho aqui desse lado, eu quero fazer um gelato de fruta, base água. Eu não posso colocar leite, por quê? Porque eu quero base água. Ok? Não, mas eu quero um fruta base leite. Vai colocar leite, depende aí o que você quer na situação. Agora, se tratando de balanceamento, a parte mais técnica do assunto agora, o que que é? Ok, o gelato ali base creme que eu citei, que eu colocaria leite. Vai ter ovo, vai ter creme de leite, vai ter avelã, vai ter leite em pó. Eu sou obrigatório a colocar leite? Eu sou obrigado a colocar leite? E se eu quiser colocar água? Ok, pode colocar água. E por que isso? Por que que eu posso colocar o leite ou água? Porque o leite, ele é feito praticamente de água. 1 litro de leite, ele tem 887, né? Tem 870, para ser exato, 87,5, 875 gramas, 875 litros, Jesus, 875 ml de água, tá? 88, vamos arredondar, 88% do leite é água. Então, se eu for colocar água ali na minha receita, ou colocar leite, eu estou colocando água do mesmo jeito. A diferença é que o leite tem ingredientes não ingredientes a mais, né? Mas eu preciso contar também que o leite tem parte sólida ali dentro. A água é só água. O leite é água, a maioria, né? 88%. Então, 880 ml, 1 litro de leite tem 880 ml de água. O restante, os outros 12%, 120 gramas, é de parte sólida. Então, junto com aquela água, eu estou colocando proteína do leite, eu estou colocando gordura, eu estou colocando sais, eu estou colocando lactose, açúcar. Então, é importante que, quando você vai colocar, se eu estou sempre lá, né, no gelato de creme, para que eu vou colocar água? Eu coloco leite, eu já aproveito isso, porque nessa conta do balanceamento aqui do gelato de creme, eu vou precisar considerar tudo que tem de proteína ali dentro, tudo que tem de gordura ali dentro, tudo que tem de lactose ali dentro, tudo que tem de gordura, eu falei, sais minerais do leite. E aí eu falo, poxa, não é só do leite, na verdade, né? Porque tem também o creme de leite, que também traz tudo isso, pô, é creme do leite. Vai ter uma maior quantidade de gordura. Pô, se eu coloco uma manteiga, tem gordura. Se eu coloco uma nata, tenho que considerar tudo isso, tá bom? Qualquer ingrediente que a gente coloque na receita, a gente tem que considerar tudo que traz esse ingrediente.
gordura, fibra, proteína. E aí na parte do leite, principalmente essa parte, proteína do leite, a lactose, a gordura, certo? Então, já que eu vou fazer, quem usa muito, ó, sempre na comparação, né? O gelato italiano, a gente tenta fazer a maioria dos ingredientes com o mais natural possível. É um gelato de creme. Por que eu vou reconstituir, né? Por que eu vou refazer o leite? Eu vou pegar um leite em pó, colocar água para fazer o leite? Eu vou colocar o leite, ele está com um sabor mais próximo do leite natural. Então eu vou pegar o leite e de preferência fresco. Por quê? O meu gelato vai ficar mais gostoso, é óbvio, ele vai ficar mais gostoso no final. Agora, é claro, por exemplo, a indústria não vai pegar lá, galões e galões de leite. Não, ele pega um saco de leite em pó, pega a água, libera, põe ali e reconstitui o leite, ok? Dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa. O que vai ter um pouco de diferença é a questão do sabor, mas no balanceamento dá para fazer, é possível. Quando que eu faria isso na minha casa? Olha, só se for mesmo um dia de preguiça ou um dia que é muito tarde, não tem supermercado, para não ter que tirar o carro da garagem. Aí eu falo, acabou o leite, mas eu sempre tenho leite em pó em casa, porque eu faço bastante gelato. Então leite em pó eu sempre tenho aqui em casa. Ok, nesse caso eu refaria. Se eu preciso fazer um gelato ali com urgência, eu refaria, entendeu? Em outros casos não. Se eu tenho leite em casa, é óbvio, ou se eu tenho supermercado, que aqui pertinho de casa tem um supermercado, se está aberto, dá tempo de eu correr lá e pegar, nunca que eu vou fazer em casa, eu vou pegar, porque o leite em pó passou por um processo. Inclusive, o leite em pó tem também modificações, né? Na proteína, porque ele passa por um processo de aquecimento, para ter evaporação, para ele ficar em pó, para tirar a umidade dele. Querendo ou não, esse sabor de ter passado esse processo de aquecimento, ele vai aparecer. Assim como o leite, o HT e o leite fresco. Mas é pouquinho. É pouquinho, mas tem. Não pode usar o leite UHT? Claro que pode, dá para fazer. Se você não tem também o fresco aí, o faz com HT. Agora, sempre essa diferencinha sempre dá também ali no final do gelato, ok? Ok, então eu acho que ficou claro assim, falando desses dois pontos. Pode ser colocado a água. Eu vou colocar água se eu quiser um gelato que é base água. Se eu quero um gelato que é base leite, base creme, que a gente chama, né? Eu vou colocar o leite e pronto. É o que eu quero o mais próximo possível do sabor do leite, né? O leite natural, o leite purinho. É o mais gostoso dos leites que existem, né? Vamos lá, gente. Nossa, eu tô na terceira aqui ainda, na quarta, né? Aliás. A próxima. Eu posso usar um creme de leite com 40% de gordura. Poder usar o creme de leite com 40% de gordura, o que vai dizer se você pode usar ou não é a receita. Por quê? O gelato italiano, uma receita de gelato italiano vai te falar creme de leite com tanto por cento de gordura. Foi boa essa pergunta aqui, tá? Se você vê receita de gelato italiano que não fala a porcentagem de gordura do creme de leite, procura saber ali, procura uma outra receita. A verdade é essa, tá bom? É um dos pontos para você pegar aí quando é e quando não é, ok? Um dos pontos, né? Poxa, a receita de gelato italiano está te pedindo ali um creme de leite, sei lá, 100 gramas de creme de leite com 30% de gordura. E você colocar o com 40% de gordura, você está colocando mais gordura na receita. Vai ter diferença.
Talvez, se você nunca fez esse gelato na vida, nunca fez essa receita, você vai falar, meu, eu vou fazer assim mesmo e seja o que Deus quiser. E fique bom. Agora, quando você já faz, você já conhece essa receita. Vamos supor que você já fez essa receita 6, 7, 10 vezes essa receita. E é uma delícia e você repete sempre porque seus familiares, seus amigos, colegas de trabalho adoram e pediram para você refazer. Aí você fala, meu, mas eu não tenho 30, eu tenho um 40 aqui. Por algum motivo você não acha dessa vez o 30%, achou de 40%. Você vai fazer, a tendência é que se você conhece bem essa receita, você vai perceber uma diferença. Sabor e estrutural. Porque você vai ter mais gordura na receita. Claro, quanto menor for a quantidade a mais de gordura, menos vai fazer diferença, menos vai impactar. Mas quando é uma diferença muito grande, vai impactar bastante. Tá bom? Lembra que eu falei aquela questão, eu fiz o de parmesão e ficou um excesso de gordura, aquela coisa, nossa, um gosto amanteigado. Eu falei que eu não gosto muito. Por quê? Poxa, excesso de gordura ali. O queijo, o que que é, né? Quanto tem de gordura num queijo parmesão? Uma porrada. Então, vai sofrer alteração. Por quê? Porque você está mudando ali a característica do ingrediente. Você está substituindo, mas é tudo creme de leite. Ok, mas com características diferentes, tá? Mais gordura, menos gordura. Agora, o bom de você saber o balanceamento, aprender a fazer gelato italiano, eu sempre falo, é fácil replicar uma receita de gelato italiano. Você pegar uma receita pronta e preparar na máquina. É bom, é legal fazer isso. Não é todo mundo que sabe fazer, então já é um grande avanço. É muito legal, é muito prazeroso fazer isso. Mas quando você aprende a lidar com essa parte, né, essa segunda fase, você criar suas receitas e você saber quando substituir um ingrediente, ou porque você não tem, ou porque você quer mesmo. Não, eu quero outro resultado, por isso que eu vou substituir, você vai sentir mais prazer ainda. Porque isso dá uma sensação do quê? De independência, prazer de conseguir saber, ter e falar, meu, pô, confio em mim, sei fazer. Tem essa parte também que é muito válida, ok? Então isso é muito legal também. Ok, depois, o que é maturação? Gente, maturação é um processo que, vamos lá, a gente mistura os ingredientes, ok? Eu pesei lá o leite, o creme de leite, açúcares, beleza. Fruta, misturei tudo. Muito bem. Fiz o processo de pasteurização, aqueci a mistura. Se for uma receita de gelato que precise da pasteurização. Ok, precisa da pasteurização, fiz a pasteurização. Depois vem a maturação, que é o quê? É o descanso da mistura, ok? Essa é a maturação, fica ali maturando. É o momento que proteínas, espessantes vão se hidratando, fibras vão absorvendo água, a estrutura vai sendo criada ali dentro, tá? Aromas, tudo isso vai acontecendo. Isso é muito comum, não são todas as gelaterias que fazem. Então assim, não estou falando que, poxa, é obrigatório fazer, vou falar já já de um conteúdo que é detalhado sobre esse assunto, que não é obrigatório fazer, tem algumas gelaterias que não fazem, por quê? Imagina que, não vou falar da gelateria, mas vamos falar da gente fazendo em casa. Eu tenho, vamos supor, hoje, domingo, à noite, alguém vai vir aqui para casa. Tenho os amigos, a gente combinou, vamos, sei lá,
fazer uma janta, beleza. Fígaro, como que eu vou fazer uma maturação? Deixar 4 horas na geladeira para poder congelar? Só se a gente ficar aqui até 6 horas da manhã conversando e comendo. Então, não é isso que vai acontecer. Então, dane-se a maturação. Eu vou preparar os ingredientes e congelar, ok? Agora, quando eu tenho tempo, eu posso preparar, deixo na geladeira ali maturando 2 horas, sei lá, até umas 4 horas, ok? Mais que isso, não tem necessidade. Depois eu coloco para congelar. Então, a maturação é isso, é quando tá pronta ali a mistura, tá tudo certinho e tá na geladeira descansando, tá? Vamos atrelar essa palavra, descansando. É maturando, tá acontecendo tudo isso lá. O que eu queria falar, vou aproveitar, vai falar, ó, se inscreve no meu canal, porque aqui você vai ficar ligado e ligada em todas as dicas, truques, segredos dos laboratórios de gelateria italiana, novidades do mundo do gelato italiano, tudo que aparece por aqui, eu vou trazendo aqui para vocês. Mas ó, o recadinho que eu queria dar é o seguinte: esse tema de maturação, eu tenho um conteúdo que eu fiz aqui no YouTube, maturação do gelato italiano, enfim, aqui no meu canal você colocar maturação, vai aparecer. Gente, é um vídeo detalhado desse assunto, maturação. De outros aqui, ó, enquanto eu estava respondendo, eu estava lembrando também. Qual que era? De gordura. De gordura tem vídeo. Gente, tem tanto assunto aqui, ó, no canal do YouTube. De gordura tem um assunto, tem um vídeo específico disso, tem um vídeo específico falando como que faz a substituição. Ah, tá, é verdade, do ponto aqui do 40%. Poxa, eu posso usar o creme de leite, ó. Agora eu vou, para quem me perguntou isso daqui, agora eu vou te dar a faca e o queijo na mão. Tem um vídeo que eu explico como substituir o creme de leite por nata ou por outro creme de leite certinho, sem errar. Eu ensino isso. Vídeo, ó, um espetáculo, tá? Detalhado, mostro ali como fazer para você adaptar a receita, sem erro, tá bom? É isso, gente. Olha, eu tenho feito tantos vídeos assim, específicos, detalhados de cada assunto, que você vai poder ver. Mas não terminamos aqui não, é porque eu lembrei disso e não queria perder essa oportunidade. Vamos lá. Dextrose. Dextrose, para quem não sabe, é um açúcar, hein? É um tipo de açúcar que a gente usa também na maioria das receitas de gelato italiano. Ok? Vamos lá, pergunta sobre dextrose, ó. Tenho achado dextrose algumas com um preço bom, mas são marcas de suplemento alimentar que o pessoal toma antes do treino, né? Musculação. Essa também serve. É exatamente essa, ok? É essa mesma, é essa dextrose que vende em loja de suplementos. E a única coisa que você precisa prestar atenção é que seja uma com sabor natural. Não pode ter algum sabor ali. Imagina você comprar uma dextrose de sabor, sei lá, morango, né? Tem um aromatizante ali de morango. Você vai trazer esse aroma artificial ainda. Mas mesmo que fosse natural, a gente não quer colocar dextrose com sabor no gelato, senão você vai impactar o sabor do gelato, tá? Então, dextrose sim, dessa que o pessoal de academia toma, né? Marca de suplemento alimentar, mesmo que está escrito ali suplemento, é tudo isso para a linha deles ali mesmo, né? Das lojas poderem incentivar o consumo ali. É esse produto mesmo, tá bom? Isso é um açúcar, gente, é um tipo de açúcar. Assim como a gente tem a sacarose, a glucose, é um tipo de açúcar, ok? Inclusive desse assunto também tem vídeo completo aqui dos açúcares, diferença,
tá? O nome, esse açúcar que a gente tem em casa, qual o nome dele mesmo? Não é açúcar, né? A gente que chama de açúcar, mas cada açúcar tem o seu nome. Tem vídeo sobre isso também, para você se aprofundar. Pode pegar essa dextrose mesmo, importante é que seja sem aromatização, tá bom? Sabor puro, sabor natural. Vamos lá, vai, eu vou agilizar um pouquinho aqui. Existe algum kit que possa ser acoplado no processador que sirva para fazer o gelato? Poxa vida, hein? No processador. Não, não existe. Ou pelo menos eu não conheço, tá? O processador, ele é muito útil. O processador é muito útil quando a gente, na situação que eu falei, né? Que o gelato tá ali congelado, ele já congelou, tá uma pedra de gelo. E quando você não tem sorveteira, colocou a mistura no congelador, congelou demais, tá uma pedra de gelo, você colocar no processador, ele cortadinho, ele vai te ajudar, vai cortar ali, né, com as lâminas, vai triturar, desfazer, quebrar os cristais de gelo. Ele é útil nisso. Agora, um processador para você criar o congelamento, não. Porque os processadores, ele tem a função de triturar, né, processar ali, moer tudo que está ali dentro, e também alguns, além de moer, ele tem também o poder de aquecer a mistura, né? Aqui na Itália a gente tem o bimby, que é uma maravilha, faz tudo, só que ele não gela, tá? Isso ainda não faz. O bimby não gela? Não, não gela mesmo. Não gela, mas eu estou em dúvida. O bimby gela? Jesus. Não, não gela. Esse processador nem o bimby gela. Eu não sei como chamar aí no Brasil o bimby, tá? Mas é um processador bem legal. Você vê, os chefes de cozinha costumam ter aí nas cozinhas, né, nos restaurantes. Meu, faz de tudo, é uma boa, é uma máquina, eu adoro. Só que não congela. Então, olha, para processador mesmo, para você acoplar alguma coisa e congelar, eu desconheço, tá? Eu desconheço e eu sou bem curioso, hein? Tudo que faz gelato, pelo menos é o que tem aqui na Itália, eu conheço porque eu olho demais. Quando a gente vai, vou até contar isso aqui, quando a gente vai em algum lugar, a feira adora, né? E em lojas que vende chapinha. Outro dia a gente estava procurando, não sei, ela queria uma escova, é uma escova que faz chapinha e que seca o cabelo, gira também ao mesmo tempo. Mano, eu já olhei aquilo e falei, mano, quanto que vai ser a conta de luz com isso daí? Né? Ela estava escolhendo, eu já falei, olha o consumo aí, pelo amor de Deus. E enquanto ela estava procurando essas coisas, eu vi no final, né? Quando ela me chamou lá para decidir qual das duas era melhor, ela me chama. Mas enquanto ela estava olhando essas coisas, eu vou para a linha ali de sorveteira, essa parte, principalmente no verão, né? Que tem bastante aqui. Então, qualquer loja de utensílio doméstico assim, eu corro para essa parte. Eu gosto muito disso, de ficar olhando, já que eu tô lá, eu procuro utensílio, espátula, tudo que onde tiver coisa de gelato, eu vou lá e vou ver o tipo, congelador, eu gosto muito de ver também. Mas por que eu falei isso, hein? Por que eu entrei nessa história? Eu tava falando do bimby. Ok. Ah, tá, beleza. Então, porque eu não sei nada que dá para acoplar no processador, tá? Agora, não sei se te ajuda essa informação, não tem a ver com o processador, mas existe um que dá para acoplar na batedeira, tá? Tem tipos de batedeira que eles já vendem um bowl próprio para você bater ali o gelato, para bater sorvete em geral, que dá para fazer gelato italiano também. É bem legal, hein? Bem legal. Eu já recebi muito vídeo
de gente que fez nos cursos gratuitos, que fizeram nesse tipo de sorveteira e me mandaram. Eu falei, e aí, meu, é legal, tal. É joia, viu? Ó, dá para fazer bastante, já há algum tempo que eu vejo o pessoal fazendo. É uma boa alternativa, tá? O que mais? Se eu fizer com creme de leite fresco caseiro, vai dar certo? Outra sobre creme de leite aqui, ó. Se eu fizer o gelato com creme de leite fresco caseiro, vai dar certo? Vai dar certo, mas tem aquela coisa aqui, ó. Vai dar certo, ok, mas não simplesmente substituir elas por elas, porque o seu creme de leite caseiro, eu não sei qual a composição dele ali, tá bom? Quanto ele tem de gordura, isso é importante, né? Você vê, aqui eu falei 2 ou 3 vezes sobre creme de leite e fiquei bastante na situação da quantidade de gordura, né? A receita pede uma gordura 33%, aí o que eu achei é o de 40%, ou eu não achei nenhum desses, eu achei nata, que é outra porcentagem, ou eu não tenho nenhum desses, eu tô na correria aqui, não tem onde comprar, vai, eu vou usar manteiga para trazer gordura para a receita, tá vendo? Tudo isso precisa de ajuste na receita para você conseguir ali fazer com a característica, com o sabor que era para ser feito, tá? Então assim, é possível fazer com creme de leite que você prepara em casa, não tem problema, mas a gente precisaria saber dessas características. Outra forma, se você não sabe dizer aí a quantidade de gordura que tem, aí vai ter que ser prática e estudo, prática, estudo, prática, estudo, né? Cada um que você faz, você perceber ali o que ele está trazendo para você poder ajustar, tá bom? Ok. Bom, já percebi aqui, ó, falei que tá esfriando aqui na taverna. Gente, falar uma coisa aqui, a taverna eu tô eu ia falar um bunker aqui, né? Um bunker. Gente, eu tô em volta de mim aqui, ó. Se não tivesse outras tavernas, apesar que aqui do lado tem a garagem, o carro desce assim, mas aqui eu tô abaixo da terra. Taverna aqui na Itália é assim. Até as tavernas antigamente, né? Aqui que eram? Era um bar aqui na Europa em geral, eram bares para as pessoas que não eram consideradas benquistas, bem vista na sociedade, vamos dizer assim. Algumas pessoas, sei lá, que não seriam bem vistas se tivessem ali, se entrassem num restaurante. Então criavam, né, essas tavernas se tornaram um local para essas pessoas poderem ir e encontrar outras pessoas, beber aperitivos ali, tomar, sei lá, whisky, bebidas, enfim, né? Comer, ouvir música, era assim. Então é sempre subterrâneo, é isso a palavra. Estou aqui num subterrâneo. Então, como eu falei, né, tá frio e, gente, tá frio aqui, ó, até como já de costume, minha voz já tá sumindo, já tô um pouco rouco, por isso eu vou terminar por aqui, mas eu acho que foi legal, ficou um pouco alongado aqui, mas eu sempre falo, esse episódio aqui, eu tento pegar as perguntas e responder rapidinho, mas eu gosto tanto de falar isso e trazer exemplos e tentar deixar mais claro possível do que te dá, gente, porque gelato italiano não dá para aprender com um videozinho de 40 segundos e olha a receita, gelato italiano faz na sua casa. Você não vai aprender assim. Olha o que tem de assunto para falar de cada item. E como eu falei, né, tem outros vídeos de 40 minutos, 1 hora, às vezes até mais, de um único tema. Só de gordura, só de açúcar, só de um único açúcar. Tem um monte aqui no meu canal. É preciso isso. Gelato italiano é magnífico porque tem tudo isso, tá bom? Não é tão...
É fácil de fazer, mas não é tão simples de entender tudo isso e conseguir moldar, criar suas receitas, ótimos sabores, do jeito que você gosta, especiais aí, do jeito que você e sua família goste, enfim, as pessoas queridas, né, gostam. Muito bom, gente. Eu não consigo parar de pensar naquela senhora que me falou que gosta de preparar, que eu contei, né, durante o vídeo, que gosta de preparar para os netos. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Muito legal, fico muito feliz. A gente se vê, ó, terça-feira, tô de volta aqui. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo gelato e tchau.